Eu inspirei-me muito estas relações parasíticas. Eu não sou uma artista que trabalha só sobre cogumelos, mas interessou-me muito esta complexidade de networks, não é? Dos fungos e como é que eles comunicam entre si, quase como uma internet, não é? Como uma rede. O caso do Claviceps purpúrea, que é muito conhecido como o ergot, foi outro recurso que eu me interessei para começar este projeto. Portanto, o Liquid Transfer está ligadíssimo ao Nets of Ivy, mas o ergot é essencialmente conhecido por ser um fungo que nasce nas plantas dos cereais. Há arquétipos que eu fui escolhendo, nomeadamente para explicar o aparecimento e o impacto que esse recurso teve na sociedade ao longo dos séculos. Eu fui pegando em obras de arte específicas, por exemplo, uma pintura do Bosch ou no trabalho da Hildegard von Bingen, e compor essas histórias com um arquivo digital. E, entretanto, o que também me interessou sobre esse fungo é a relação que existe entre o corpo da planta e o corpo humano, sendo um recurso que foi utilizado também pelas parteiras para auxiliar o parto e as hemorragias pós-parto, etc., mas também como abortifaciente, e faz o mesmo efeito na planta. Portanto, o ovário da planta é libertado até que o fungo nasce e copia a forma do cereal. Portanto, se aquilo não é apanhado à mão, muitas pessoas confundiam realmente o cereal com o fungo, que tem uma cor mais escura. Portanto, era muito normal as pessoas andarem a ter efeitos secundários da toxicidade daquilo que tem, não é? Dos alcaloides. E o Liquid Transfers é uma espécie de salto dessa base de histórias que já existiam no Nets of Ivy, mas expande um pouco mais para o século XX, porque foi um recurso, portanto o ergot em si, foi utilizado e foi sintetizado pelo Albert Hofmann, e daí surgiu o LSD. O death grip, na verdade, é um termo que se usa, é um termo científico, que se usa para identificar um tipo de contaminação de um parasita em algumas espécies, tipo insetos, por exemplo. Há um fungo parasita que se chama Cordyceps, mas o Cordyceps tem um nome assim mais slang, que é zombie fungus, porque é um parasita que, quando contamina e quando ataca o hospedeiro, tem este poder de alguma forma, tipo, controlar a mente e de alguma forma guia-o para um sítio que ele normalmente não vai, o animal, né? Neste caso pode ser uma formiga, por exemplo. E quando a formiga já está contaminada, antes do parasita matar o hospedeiro, ele obriga a formiga a fixar-se num tronco para, quando cresce o fungo e liberta os seus esporos para contaminar outros, é praticamente, por exemplo, um sítio específico em cima de uma colónia de formigas, em que pode afetar a colónia inteira. E essencialmente é contar estas histórias, esta constelação de histórias que existem à volta deste tipo de extrativismo, e nomeadamente o facto de ser um recurso extinto, praticamente extinto. Ou seja, já passou por uma data de leis neste momento para proibir as pessoas de apanharem tanta quantidade, de se porem em risco, porque há muita violência que decorre neste tipo de harvesting, e perceber também agora, creio eu, num segundo capítulo, os impactos, por exemplo, da China ser o cliente mais interessado neste recurso para comercializar e dar resposta a um mercado, e que tipo de impactos ambientais, ecológicos, etc., que também acontecem com a extinção deste recurso. Portanto, o Death Grip é essencialmente um projeto de contar essas histórias.